Bolsonaro é uma fonte infindável de idiotices. É inacreditável. É o presidente mais ignorante da história do Brasil republicano. É inacreditável. Eu queria só lembrar, não custa recordar, mais bobagens que ele disse. Bobagens tenebrosas, que vão nos prejudicar. Muitas dessas bobagens no campo comercial, no campo diplomático, e com efeitos terríveis na economia brasileira, né? Com efeitos terríveis na economia brasileira. Disse no Piauí que o Brasil é formado por uma só raça. Poxa, eu aprendi no terceiro ano primário, na época era primário, hoje é ensino fundamental, que nós temos várias raças aqui no Brasil. Ele disse que só tem uma raça. Eu não sei de onde ele tirou isso. O Brasil é um país mestiço e ainda bem que é um país mestiço, né? Ele disse que os governadores do Nordeste querem o separatismo. De onde ele tirou isso? A questão do separatismo desaparece o discurso político brasileiro na metade do século XIX, portanto no segundo reinado. Mas o ignorante do presidente fez essa afirmação. Depois resolveu mirar a sua ignorância para a Argentina e disse que o Alberto Fernandes é um bandido. Bandido, usou essa expressão, de uma nação amiga, a terceira parceira comercial do Brasil, que é a Argentina, que faz parte do Mercosul, do qual no momento a presidência rotativa é do Brasil. Imagina o presidente da Argentina participar de uma reunião do Mercosul, tendo a presidência rotativa sob a responsabilidade do Bolsonaro, do Brasil, e que tem agora à frente o Bolsonaro. Você imagina, eu não iria, ele certamente não irá. Será que ele irá à posse do bandido? É a pergunta que eu faço, a posse é em dezembro. Olha que coisa inacreditável. E disse que o Fernandes é do PSOL. Roberto Fernandes do PSOL. Ele é do Partido Peronista. Os que estão à esquerda do Partido Peronista, o movimento ao socialismo, etc, etc, foi muito mal na eleição. E outras correntes tal. Não tem nada de PSOL, ele não sabe o que é o peronismo, a sua formação, a história do populismo argentino com Perón, 1943, a eleição de 45, a queda em 55, o retorno depois, em 73, a vitória de Héctor Câmpora, depois a renúncia, a eleição de Perón, a morte em 74, em suma ele não sabe nada do que é peronismo, a história, depois o retorno, a vitória mais à frente com Carlos Menem, depois Néstor, Cristina, etc, 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 etc. Ou seja, que não é só uma coisa do passado, o peronismo, mas uma coisa do presente. Ele de estudar, né? Mas ele é uma pessoa ociosa, pouco dedicada, né? Hoje mesmo, o último trabalho dele é exatamente às 4 horas da tarde. Imagina um presidente do Brasil que pode trabalhar às 4 da tarde. É necessário registrar, portanto, mais essas bobagens, entre tantas bobagens do Bolsonaro, mas que criam problemas sérios para o Brasil. E ele está falando agora em relação ao nosso terceiro maior parceiro comercial. É inaceitável e intolerável. As forças responsáveis do Brasil, da economia, da política, a sociedade civil organizada, vai ter em certo momento de dizer, olha, isso tem de parar, né? Isso tem de parar. E aí a Constituição, a nossa Constituição das Liberdades, de 5 de outubro de 88, fornece uma série de instrumentos para impedir que alguém conspire contra o Brasil como Jair Bolsonaro.